Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. Diz assim: Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra, Deus, que é perfeita, que é excelente, que é maravilhosa, que enche o nosso coração de esperança, que nos dá direção, nos corrige e nos orienta. Que pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor ministra corações despertes, como diz a tua palavra na epístola de Paulo aos Efésios: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Que o Senhor desperte-nos nessa noite para uma vida intensa diante do Senhor, em nome de Jesus, pois jejum é fome por Deus, é muito mais do que deixarmos o alimento físico, mas é entendermos que precisamos do Senhor acima de todas as coisas. Então ajuda-nos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como falei há pouco, ontem eu tive o privilégio de celebrar o casamento do Luiz Henrique e da Eliana. Descobri que Luiz e Ana Paula têm um terceiro filho, Luiz Guilherme, né? Na brincadeira, que a cerimonialista, na hora que eles entraram na festa, ela falou: Eliana é Luiz Guilherme, mas é Luiz Henrique. Eu fiquei com vergonha por conta dela. Ela corrigiu rapidamente. Eu brinquei com eles, falei: vocês têm mais um filho, Luiz Guilherme, mas não tem, é só o Luiz Henrique e a Beatriz. E foi uma celebração muito bonita, um lugar muito agradável. E pensando nesse texto, até me deu vontade de falar: Luiz, faz um jejum, não come nada hoje não, fica aqui. Mas eu não faria isso. Imagina um pai no casamento do filho ou a mãe não comer nada. Imagina alguém chegar naquela festa com os salgadinhos, com aqueles quitutes deliciosos de casamento, e falar: não posso comer nada, que estou em jejum. Por que eu estou falando isso? Que é exatamente, ou muito parecido com isso, a imagem, a ilustração que Cristo faz no texto que lemos. Ele fala que ele é questionado acerca desse assunto, jejum, que, se Deus permitir, eu falarei por alguns domingos à noite sobre esse tema tão importante e tão pouco falado hoje em dia, mas que é tão importante que a igreja tradicionalmente tem se dedicado ao jejum. E ele é questionado, como nós vimos aqui, e ele responde fazendo essa ilustração: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então vão jejuar. Versículo 15. Quando estamos nas festas, enquanto o noivo está presente, não há por que jejuar. Mas quando o noivo fosse tirado, ele orienta que os seus discípulos iriam jejuar. O jejum é uma prática cristã? Eu creio que só esse versículo, só esse texto já seria suficiente para nos responder que sim. Mas por que jejuar? Como jejuar? Qual a importância do jejum na vida do cristão? Será que o jejum é somente de alimentos ou podemos jejuar de outras coisas? Buscando resposta a essas e outras perguntas, nós vamos atravessar alguns textos falando sobre esse tema importante, sobre o jejum, que, como alguns têm dito, quando se esfria o amor de Deus, o assunto do jejum normalmente é deixado de lado. Queremos saber se uma igreja, se uma cultura, se uma sociedade, se um povo está sedento por Deus. Um dos muitos sinais é sabermos se esse povo tem se consagrado e tem decidido separar um tempo em jejum e oração para se dedicar exclusivamente a Deus. Infelizmente, o que temos visto em nossos dias é que muitos cristãos e muitas igrejas abandonaram essa prática, que hoje em dia muitos não, eu falava nisso pela manhã na escola bíblica dominical, muitos sequer querem falar de pecado na igreja, não querem falar que somos pecadores e precisamos nos arrepender dos pecados. Todos nós somos pecadores. Que dirá então de dizer de você afligir a sua alma, como a Bíblia
se remete ao jejum em algumas ocasiões, para se abster dos alimentos, para se dedicar mais a Deus em oração. Infelizmente, esse assunto não está na moda, é um assunto que não tem trazido muitos likes e muitas visualizações em pregações sobre o tema. Eu ouvi uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes e uma do Augusto Nicodemos, ambas excelentes, falando sobre esse tema, mas é um assunto importante de nós nos voltarmos, de nós lembrarmos, de nós entendermos à luz das Escrituras, porque que como igreja entendemos que o jejum é uma prática válida para os nossos dias também. Alguns cuidados são necessários antes da gente falar do jejum. Vá comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. Estou lendo um livro do pastor John Piper chamado Fome por Deus, em que ele trata do jejum, e ele logo no início do livro ele alerta para esse cuidado que precisamos ter ao falar sobre esse tema. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. E olha o que essas pessoas que seguem ensinos de demônios, espíritos enganadores e têm a mente cauterizada fazem. Versículo 3. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e ser recebido com gratidão nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ao falarmos sobre jejum, é importante tomarmos o cuidado, porque alguns tratam desse tema de forma legalista, de forma religiosa, e às vezes aqui, como fala, alguns que proíbem até o casamento e recebermos alimentos em ações de graças, e isso não é o que a Bíblia nos ensina. Mas o que a Bíblia nos ensina então? Primeira coisa, eu creio que o jejum é para cristãos porque Jesus falou sobre isso, falando sobre os seus discípulos. Voltando lá a Mateus capítulo 9. O que levou Jesus a falar aquilo? Versículo 14. Vieram depois os discípulos de Jesus e vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? E responde Jesus com aquela analogia que eu falei ainda agora do casamento. Mas quando o noivo será tirado? Essa é a pergunta essencial. Alguns entendem que isso se referia ao tempo em que Jesus estaria entre a cruz, a sua morte e a sua ressurreição, e que os discípulos deviam jejuar somente naqueles 3 dias. Mas o que vemos ao longo do livro de Atos, por exemplo, é que a igreja jejuava também. Vemos Paulo falando dos seus sofrimentos, que muitas vezes afligiu sua alma com jejuns. Vemos que em momentos importantes de decisões que a igreja precisava da direção do Espírito Santo, no livro de Atos, que alguns dizem que poderia ser chamado livro de Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos, a igreja jejuava. E isso foi muito depois de Jesus ter ressuscitado e mesmo ter subido aos céus. Então vemos que o jejum permaneceu na prática da igreja primitiva. Se você consultar a história da igreja, vemos que grandes homens de Deus da história da igreja, desde os primórdios até tempos mais recentes, dedicaram-se ao jejum. Então eu creio que quando Jesus fala aqui que o noivo será tirado, ele está dizendo que haveria um tempo em que ele não estaria presente com a gente fisicamente. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28. Mas eu creio que isso se dá hoje pela presença do Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Então Deus está presente com o seu povo, Deus está presente conosco, mas Cristo não está mais presente fisicamente. Então eu creio que o noivo foi tirado nesse sentido. Ele não está aqui entre nós, pessoalmente, fisicamente, como estava aqui nesse relato de Mateus, como estava após a ressurreição. Ele subiu aos céus e um dia, como diz o credo, há de voltar para julgar vivos e mortos. Então nós somos esses a quem Jesus se dirige. Eu creio assim, como o reverendo Augusto Nicodemos e muitos comentaristas estudiosos da palavra de Deus, que Jesus se refere nesse texto a nós, a toda a igreja até a sua volta, porque o noivo nos foi tirado no sentido que ele não está fisicamente conosco. Então nós temos que jejuar sim. Um outro texto em que o próprio Senhor Jesus fala sobre o jejum está um pouquinho antes. Volte na sua Bíblia para Mateus 6.
Abre Mateus 6 e olhe para mim, por gentileza. Jesus aqui fala das 3 práticas piedosas dos judeus. Os judeus piedosos eram conhecidos por 3 práticas: as esmolas, a oração e o jejum. Os judeus piedosos normalmente davam esmolas aos necessitados, se dedicavam à oração e ao jejum. E Jesus, aqui dentro do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele trata de cada um desses pontos: das esmolas, da oração e, a partir do verso 16 do capítulo 6, do jejum. E olha como Jesus começa dizendo, verso 16: quando vocês jejuarem. E eu creio que esse texto é aplicável para nós hoje. Então, Jesus poderia dizer: depois que eu subir aos céus, vocês não vão precisar mais jejuar, mas até eu subir aos céus, vocês vão jejuar. Mas ele fala: quando vocês jejuarem. E como disse um escritor, tem um livro chamado Celebração da Disciplina, Richard Foster, ele entende que Jesus falando quando é porque isso se aplica para nós hoje. Então, quando vocês, igreja do Senhor, jejuarem, ele diz assim, versículo 16: não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando jejuar, de novo Jesus falando, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, a primeira resposta às perguntas que eu elaborei no início: o jejum é para nós cristãos? Eu creio que a resposta é sim. Porque Jesus falou: quando o noivo for tirado, eu creio que isso se aplica ao dia de hoje. E ele falou: quando jejuarem, esse ensino se aplica a nós. E aqui a gente começa a ver algumas diretrizes que Deus dá acerca do jejum. A primeira delas que lemos aqui em Mateus 6, não devemos jejuar para aparecer diante dos homens. E há um detalhe muito importante para observarmos nesse texto. Há algo aqui muito sério, que às vezes pode passar desapercebido, porque Jesus diz, no versículo 16, lá no finalzinho: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aquele que jejua para aparecer para os homens, a sua recompensa será a glória dos homens. Alguém olhar para aquela pessoa e falar: olha como fulano é espiritual, olha como ele é um homem de Deus, olha como ela é uma mulher dedicada ao jejum, ela está com a cara abatida, ela está com o cabelo desgrenhado, ela está andando fraca. E eu fui perguntar por quê? Porque eu estou jejuando. E a recompensa acaba por aí, irmãos. Isso é terrível, porque isso é muito pouco. A glória dos homens, o reconhecimento dos homens é muito pouco diante do que Deus tem para nós, irmãos. Então, aquele que jejua para aparecer para os homens vai receber alguma glória, mas é uma vanglória, que logo vai passar e só vai receber isso. E Jesus fala isso de forma muito clara aqui. E o versículo 17 ele fala: quando você jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao Pai em secreto. E olha que maravilhoso o final do versículo 17. Leia comigo a última frase: e o seu Pai, vamos todos juntos, vamos ensaiar, 3, 4, igual os bateristas. 3, 4. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Glória a Deus! Então, despreze a recompensa dos homens, passageira, fútil, vanglória. Mas saiba que recebemos a recompensa do Senhor, quando nos consagramos a Ele. Isso nos basta, irmãos. É promessa do Senhor. Foi Jesus que disse isso. Que o Pai, que vem em secreto, nos recompensará. Aí eu te pergunto, mas se você estiver no propósito de jejum, você está quietinho na sua, está ali na tua, e chega o irmão: Nilson, toma um café aí. E aí? Aí pode dar aquele curto-circuito: meu Deus, se eu falar que estou em jejum, Jesus vai me condenar porque eu estou querendo aparecer, e ele falou que não pode falar para os homens. E aí? Acho que é melhor dar uma mentidinha de leve. Não gosto de café não, mas o irmão estiver tomando café todo culto. Você deixou de gostar, como é que tu vai resolver isso? Não minta, não é o caminho, isso está errado. Você pode falar, irmãos, que está em jejum. Por exemplo, às vezes eu estou em jejum, acordo de manhã, a Tati sabe que eu gosto de fazer, vocês sabem também, né? Minha tapioquinha lá, meu cafezinho gourmet lá, diferente, que eu gosto de tomar. E ela já fez um café, vai tomar café ou não? Você não vai tomar café, hoje é minha esposa. Vou falar o quê? Eu não gosto mais de café? Não, eu falo, não, hoje eu estou em jejum, pronto. O problema não é você falar que está em jejum. O problema é você querer aparecer por estar em jejum. O problema é a motivação do coração. Então não quer dizer que se você estiver em jejum, você tem que esconder. Tem que
né? Jesus falou, não faça coisas para aparecer, unja, né, como ele fala aqui, unja a cabeça, lave o rosto, ou seja, não fique com a aparência de piedoso, de sofredor, ai, como estou sofrendo. Não faça isso, e não queira aparecer para os homens, olha, eu estou jejuando, hein, mas eu sou muito humilde, estou jejuando para eu continuar sendo humilde como eu já sou, olha que benção. Não faça isso, mas se alguém te perguntar, não há problema, não é crime, nem é pecado, desde que você não deseje com isso aparecer para alguém, porque a sua recompensa vai ser só essa, irmãos, é muito pouco diante do que Deus tem para nós. Então, o primeiro ensino que vimos, o jejum eu creio que é para os dias de hoje. O segundo, uma restrição que Jesus faz, não jejue para aparecer aos homens, não busque a recompensa dos homens, mas busque a recompensa do Pai, e o Pai que vem em secreto lhe recompensará. Uma segunda observação da palavra de Deus sobre o cuidado que devemos ter com o jejum, Isaías capítulo 58. Livro do profeta Isaías, capítulo 58. Esse texto é maravilhoso. Eu já vou pegar do versículo 3 para a gente ganhar tempo. Isaías 58, a partir do verso 3. Diz que o povo estava dizendo assim, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Olha isso. Só estava jejuando para brigar um com o outro. Jejuando assim como hoje o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? O que Deus está falando aqui por intermédio do profeta Isaías? Não adianta nada a gente jejuar se o nosso jejum santo não for acompanhado de uma vida santa. Não adianta, eu faço jejum, eu jejuo. No Antigo Testamento havia só um dia de jejum regular anual, que era o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, em que eles deviam afligir a sua alma no dia ali em que o sacerdote entraria ao Santo dos Santos para oferecer sacrifícios. Então havia só um jejum prescrito na lei. Mas a gente vê que ao longo da história do povo de Deus, eles fizeram vários jejuns em ocasiões específicas. E o que Isaías está denunciando é que o povo aqui jejuava, mas para buscar os seus próprios interesses. O povo aqui jejuava e oprimia os seus trabalhadores. O povo aqui jejuava e não dava atenção ao próximo. Então Jesus nos ensina lá em Mateus 6 que não adianta jejuar e querer parecer para os outros que você é muito espiritual, que a recompensa que você vai ter é simplesmente alguém achar isso e nenhuma recompensa virá do Senhor. E o que em Isaías 58 aprendemos é que não adianta jejuar e buscar, entre aspas, uma vida santa, piedosa em jejum, se isso não for acompanhada de uma vida verdadeiramente piedosa. Se não buscarmos glorificar a Deus com a nossa vida, com as nossas ações. Mas o que acontece se endireitarmos nosso caminho? Se fizermos aquilo que agrada o Senhor? Há uma promessa maravilhosa aqui em Isaías 58, a partir do versículo 8. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o que vai acontecer? O Senhor responderá, gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês, isso é importante, todo tipo de servidão, o dedo que ameaça, a linguagem ofensiva. Tem gente que na hora que está jejuando só fala de coisas espirituais, mas quando acaba o jejum fala um monte de bobagem. Não pode. Tira a linguagem ofensiva, versículo 10. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem aos aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Glória a Deus.
Que promessa maravilhosa! O Senhor os guiará continuamente, lhe dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca cessam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Louvado seja Deus, irmãos. Então, com Jesus aprendemos que Deus recompensa, mas cuidado para não jejuar para aparecer para os homens. E com Isaías aprendemos que Deus tem promessas para aqueles que se dedicam a Ele, que se consagram a Ele, mas cuidado para não ter uma vida religiosa 100%, mas uma vida no relacionamento com o próximo, nos negócios, no cuidado com a família, com o cônjuge, que não seja tão santa assim. O primeiro cuidado: não jejue para aparecer aos homens. Você receberá somente a recompensa de acharem que você é muito espiritual. Isso é muito pouco. Segundo cuidado de Isaías: não pense que se você jejuar, como infelizmente eu já vi em muitos casos, até o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala que esse assunto do jejum não é muito comum entre os reformados. A gente não vê muitos reformados falando de jejum. Já entre os pentecostais a gente vê muito. Mas por outro lado a gente vê muitos pentecostais que você sente que se acham, porque jejum, e não todos, né, gente? Tem muita gente piedosa mesmo. Mas já vi alguns irmãos que se acham o suprassumo da espiritualidade e esses não conseguem recompensa nenhuma de Deus, somente a glória dos homens. E não vale a pena. Ou então, como eu já vi também, pessoas que acham que porque tem dons e são usados por Deus, eu creio nisso, às vezes orando por uma pessoa e a pessoa sendo curada, ou trazendo uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Nós cremos que os dons espirituais são ministrados à igreja, para a edificação da igreja, ainda hoje. E a pessoa pensa que porque ela ora e pessoas são libertas de demônios, pessoas são curadas, pessoas recebem uma revelação pessoal que abençoa a sua vida, que a edifica, que a exorta, que a consola, como eu falava aqui terça-feira, isso lhe dá salvo-conduto para você viver de forma, de qualquer maneira, e não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Tem gente que é uma bênção na oração, mas é complicado quando pega dinheiro emprestado e não paga. Tem gente que é uma bênção na igreja orando, mas no trabalho só chega atrasado, não faz seus compromissos, não honra o seu patrão. Está errado, irmão. Não separe aquilo que Deus uniu. Uma vida santa em oração e em jejum tem que estar acompanhada com uma vida santa em tudo que fizermos. Não adianta orarmos e o céu descer quando cantamos, quando oramos, e em casa, nossa esposa, nossos filhos preferem que a gente continue na igreja, porque a nossa presença é incômoda. Precisamos ministrar em primeiro lugar na nossa casa, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, honrar os nossos pais. Não podemos ser, mas eu jejuo, eu me dedico à oração, eu me dedico ao jejum, e trata todo mundo mal. Não, que eu estou em jejum, fala comigo hoje não, que eu estou em jejum, não me incomoda. Então precisa jejuar mais, irmão. Jejum não é motivo para você destratar ninguém, não. Nada é motivo. Tem dia que você está um pouco assim, tudo mais incomodado, mas não justifica, não. Então, não adianta, Isaías nos ensina, não adianta meter uma capa, com perdão da expressão, colocar uma capa de espiritualidade, de religiosidade, achar que você é salvo-conduto para você tratar mal a sua esposa, destratar os seus filhos. Estou em jejum, não me enche a paciência. Tratar mal um irmão ou uma irmã, fazer mal as suas obrigações de trabalho ou de casa, não pagar suas contas, como alguns, infelizmente, em nossos dias fazem. Um outro texto, irmãos, Lucas capítulo 18. Novamente, a recompensa que nós vemos, Lucas 18, a partir do versículo 9. Lucas 18, a partir do verso 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que faziam o quê? Confiavam em quem? Em si mesmo, por se considerarem o quê? Justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu. Os fariseus eram um suprassumo da religiosidade em Israel, em Judá. E o outro era publicano, eram os odiados, que eles cobravam impostos dos judeus para entregar para os romanos. Então, um era o suprassumo da espiritualidade, o fariseu, e o outro era odiado pelo povo, porque ele pegava dinheiro do povo, às vezes extorquia o povo, como conhecemos no relato da conversão de Zaqueu, e dava o dinheiro para os romanos. Versículo 11. O fariseu ficava em pé
E olha que interessante, ficou em pé. Ele orava de si para Deus. Ele orava de si para si mesmo. Então é possível pessoas orarem para si mesmas. Ah, mas a pessoa está pedindo, eu peço a mim, em meu nome. Não. Mas a pessoa está tão cheia de si, e ela está tão voltada para si mesma, que ela está orando de si para si mesma. Desta forma, olha a oração do fariseu. Ó Deus, ele está orando de si para si mesmo, mas usa o nome de Deus. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele olhou para o lado e falou, não sou igual esse cara aqui não. Jejuo o quê? 2 vezes por semana. Esse era fera, hein? Toda semana jejuava 2 vezes. Salvo engano, acho que era segunda e quarta, ou segunda e quinta. Tinha um dia certo que eles jejuavam. E ele fala para Deus. Na verdade, está falando para si mesmo, né? Jejuo 2 vezes por semana, hein? E dou o dízimo de tudo que ganha. Olha, muitos pastores iam ficar felizes de receber esse fariseu. Venha para a nossa igreja, ele é dizimista, fiel. Olha que bênção. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E diz o versículo 14, digo a vocês que este, o fariseu, que se arrependeu, se quebrantou diante de Deus, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então temos um exemplo aqui chocante, de alguém que se dedicava ao jejum 2 vezes por semana, mas que nada alcançava da parte de Deus, porque ele se achava, eu sou o cara, eu não sou igual esse publicano, eu faço tudo certo, ainda dava graças a Deus, mas na verdade ele estava dando graças a eu, né? Graças a eu, ele não podia falar assim, que ele diz que dá graças a Deus, mas na fato ele estava orando de si para si mesmo. Então quando jejuamos, e nos achamos muito bons, quando o jejum vira aquilo que Jonathan Edwards chama de orgulho espiritual, isso é um perigo muito grande. Então devemos jejuar não para aparecer para os homens, devemos jejuar junto com uma vida santa, e devemos jejuar com cuidado, para não cairmos no famigerado orgulho espiritual, de nós acharmos, assim como esse fariseu, que somos melhores do que os outros. Sabe o que eu acho terrível? Porque a gente está conhecendo a história aqui, Jesus está falando para a gente, esse cara não ganhou nada de Deus. Só que ele não sabia disso. Lembre-se de Mateus 7, quando Jesus fala que no último dia muitos virão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos e fizemos e acontecemos. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A soberba, a vaidade, a falsa religiosidade gera um engano, cega a pessoa, e ela acha que está arrebentando diante de Deus, e ela não está alcançando nada diante do Senhor. Isso é um risco muito grande, irmãos. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de cair no orgulho espiritual, como dizia Jonathan Edwards. Mas voltando lá a Mateus 9, lembra que Jesus respondeu com uma parábola e já emendou com outra, a parábola do casamento. E no versículo 16 de Mateus 9 ele diz, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Por que Jesus falou disso na hora que estava falando sobre o jejum? Eu creio que ele está mostrando que a presença dele, a vida dele, a vinda dele, a morte dele, a ressurreição dele, a ascensão dele e o envio do Espírito Santo é um vinho novo. E isso muda também o jejum. Já vimos que, no meu entendimento de muitos irmãos dedicados à palavra de Deus, muito mais do que eu, e Jesus aqui está validando o jejum para os nossos dias. Jesus falou lá em Mateus 6, quando jejuarem. Mas há coisas diferentes no jejum. E por isso ele diz que você não vai pegar um remendo de roupa e botar um pedaço, tirar um remendo, porque o buraco vai ficar ainda maior numa roupa velha na nova, ou vinho novo em odres velhos, que os odres vão romper. Então há algo novo que Jesus traz a nós no que tange ao jejum. Não deixar de ter, mas ter talvez em outro espírito. E o que é isso? O que havia naquele tempo em relação ao jejum? No Antigo Testamento, como eu disse, um dia de jejum prescrito. O Yom Kippur, Levítico 16.
Era o único jejum estabelecido regularmente na lei. Mas os fariseus estenderam muito isso e jejuavam 2 vezes por semana. Não que isso por si só seja ruim, mas com aquela motivação que vemos, por exemplo, do fariseu de Lucas 18, certamente era ruim. Mas eu creio que quando Jesus fala de vinhos novos em odres novos, de remendo de pano novo em roupa nova, Jesus está falando que a sua presença, a sua vida, a sua vinda, o seu ministério, o seu sacrifício traz algo de novo para nós. E por quê, irmãos? Porque tudo mudou. Nós temos livre acesso ao Pai. Jesus, quando morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. Nós temos acesso a Deus. Nós não precisamos daqueles sacrifícios todos que eram mostrados na lei levítica, no livro de Levítico, para que nos aproximemos de Deus, mas o sacrifício perfeito já foi feito. Então, isso quer dizer então que não jejuamos? Não, vamos jejuar. Mas, como alguém que já está do lado de cada cruz, nosso Salvador já morreu por nós, Ele já se entregou em nosso lugar, então vamos nos consagrar, nos dedicar a Deus, mas como um vinho novo, em odres novos. Em termos práticos, partindo para a conclusão aqui, não quero me estender muito, espero falar ainda outros domingos sobre esse tema tão importante. Por que jejuar? Eu creio que precisamos jejuar porque Jesus nos deu indícios claros de que os cristãos jejuariam, como vimos aqui. Porque a igreja, nos dias dos apóstolos, jejuou. Porque Paulo, como missionário, jejuou. Como jejuar? Aí o negócio começa a ficar um pouco mais complicado. Porque não há prescrições tão claras. E alguns irmãos, e até comentaristas sólidos da Bíblia, entendem que há diferentes tipos de jejum. Você pode jejuar com alimento, água, mas pode jejuar talvez da televisão, do smartphone, de uma atividade que você goste. Eu respeito quem pensa assim, mas eu tenho uma visão mais raiz, como diz uma irmã aqui da igreja. Eu creio que jejum é de alimento, irmão. Eu entendo quem fala, vou me abster das redes sociais, vou me abster da televisão, vou me abster de alguma coisa por algum tempo. Não há nenhum erro nisso. Alguns falam, o jejum de Daniel. O jejum de Daniel era um contexto específico, que ele se absteve da comida consagrada ao rei, e Deus o honrou por aquilo. Mas não critico quem pensa assim, mas na minha visão, minha opinião, digo eu, não o Senhor, eu vejo o jejum como jejum de alimento. Você afligir a sua alma por um motivo espiritual. Então, como jejuar? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz se o jejum tem que ser de 2 horas, 3 horas, algumas poucas horas, como o nosso jejum aqui é bem light, né, gente? Não conta, fala para o pastor não, de 9h30 às 11, tudo bem que tem gente que acorda às 5 horas da manhã, às vezes 11 horas está bufando de fome, mas você dorme boa parte da noite, mas o jejum não é para termos mérito diante de Deus. Então faça de coração, mas se você deseja assim embrenhar um pouco mais nessa jornada do jejum, eu recomendo que você procure experimentar jejuns um pouco mais extensos. Talvez algumas horas a mais, salvo se você faz algum tratamento médico que não permite. Não vamos tentar a Deus. Então, na minha opinião, o jejum primordial que devemos fazer é de alimentos, de comida, de bebida, embora eu entenda que existem outros jejuns que entram no assunto que às vezes têm o mesmo propósito, mas eu sou partidário da ideia mais raiz mesmo, que jejum é jejum de comida e de bebida, mas entendo que a Bíblia não diz isso nos mínimos detalhes. E, por exemplo, pessoas que fazem uso de medicações que não podem ficar muitas horas sem se alimentar, não devem tentar a Deus, porque a medicina é um dom de Deus também, é uma bênção de Deus. Então, faça o que é possível fazer, se dedique naquilo que Deus der a você no tempo que for necessário. Agora, se você pode, e a maioria pode, fazer um jejum mais extenso, comece devagar, mas experimente isso, irmãos. Ah, mas eu nunca jejuei. Então, não faça um jejum de 24 horas. Ah, eu nunca jejuei. Não faça um jejum de 24 horas sem água. Comece um jejum parcial, só de alimentos. Eu gosto, quando faço jejum, fazer jejum total, água e alimentos. Mas eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade em ficar sem beber líquido por um tempo. Então, de repente, começa devagar. Mas procure avançar nessa prática. Procure avançar nessa prática devocional. Pense sobre isso. Será que eu não posso voltar a jejuar se eu jejuei um dia e parei? Será que eu não posso me dedicar ao jejum numa medida um pouco mais intensa do que eu tenho feito? De repente, ao invés de abster-me somente do café da manhã, me abster do café da manhã e do almoço, me abster um pouco mais. Experimente se você nunca fez, se prepare para isso, mas de repente fazer um jejum um pouco mais extenso, de 24 horas, ou um jejum de 48 horas.
Você não vai morrer, nosso corpo aguenta. Mas não faça isso de uma hora para outra, porque é arriscado, é perigoso. Daqui a pouco teu marido, teu filho vai bater aqui na porta, pastor, a mulher está 2 dias sem comer, teve que ir para o hospital tomar glicose. Calma, vai devagar, com calma, não seja irresponsável. Se tiver dúvidas, procure irmãos da igreja, procure pessoas, peça orientação, leia sobre isso, mas se lance nessa jornada. Agora, eu não me sinto com autoridade, porque o que a Bíblia não diz, eu não posso ir além da Bíblia. Por isso que eu falei, o que eu falei do alimento é minha opinião, eu que estou falando, digo eu, não Senhor. E eu também não me sinto à vontade para estabelecer que o jejum é assim, que eu posso cair no risco daquilo que eu li lá em 1 Timóteo 4, de pessoas que proíbem alimentos. Então, eu prefiro me resguardar até a garantia de estar falando somente o que eu creio que a Bíblia diz. Mas eu queria te estimular a essa prática. Já vimos o que não fazer no jejum. Não fazer para aparecer para os homens, não fazer para achar que é melhor do que os outros, como o fariseu diante do publicano, não fazer o jejum achando que você está jejuando, você pode fazer besteira na tua vida, fazer tudo errado, oprimir os outros, não pagar suas contas, como denuncia Isaías. Mas o que fazer? Dedique-se em jejum, pense sobre isso. Talvez você trabalhe num horário que fique difícil você jejuar pela manhã, lance-se num jejum na parte da tarde, na parte da noite. Então, primeira coisa, pense sobre isso. Se você não tem restrição médica, ou se você tem, faça mais reduzido, mas pense se não é hora de você ou voltar a essa prática, ou se lançar nessa vereda que muitos irmãos e irmãs piedosos da história da igreja, nesses 2000 anos, têm praticado. Segundo ponto. Primeiro, pense em lançar-se nisso. Então, como jejuar? Cada um vai ter que estabelecer a sua forma. Em alguns momentos, eu creio que a igreja pode convocar a igreja para um jejum específico. Essa mensagem do Augusto Nicodemos que eu ouvi, ele estava num contexto de pandemia, ele estava convocando a igreja para no domingo seguinte fazer um jejum em prol da questão de saúde do país. Vemos isso, por exemplo, em Esdras. Vá comigo lá em Esdras, capítulo 8. Segundo Crônicas, Esdras, capítulo 8. Que, inclusive, o irmão Paulo pregou sobre isso num culto e aquilo ali confirmou no meu coração de falar sobre jejum já tem algum tempo. Mas aprove a Deus que a gente viesse a esse assunto agora. Então, primeira coisa, como jejuar? Você vai ter que se adequar para a sua realidade, porque a Bíblia não diz como era o Yom Kippur, um dia de jejum afligindo a sua alma no Antigo Testamento. São características do vinho novo que Jesus trouxe. Esdras 8, 21. Diz ali: então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele o quê? Nos atendeu. Esdras consagrou um jejum num desafio particular. Ele tinha que fazer uma travessia longa, e ele tinha falado para Deus: não, a boa mão do Senhor está sobre aqueles que o temem, que o buscam. E ele ficou com vergonha de pedir auxílio ao poderoso rei. E aí ele foi pedir auxílio ao todo-poderoso rei. Ele jejuou, se consagrou, e Deus fez com que ele tivesse êxito. Como jejuar? Como falei, a Bíblia não dá indicações muito claras, mas você pode se lançar. Eu recomendo que você jejue, faça um jejum de alimentos, faça um jejum, vá assim. O próprio Richard Foster, no seu livro de celebração da disciplina, fala sobre isso. Ele chega a falar de jejum de 21 dias, irmãos. Mas vai com calma, vai devagar com a louça, não se embrenhe, não vai na empolgação e vou jejuar agora tudo de uma vez. Não comece de 0 a 100, vai crescendo devagar, como muitas coisas que Deus faz em nossa vida. Como jejuar e quando jejuar? Por exemplo, diante de uma situação específica. Tem um desafio na sua vida, na sua família, na sua saúde, na sua igreja, você está precisando de direção. Líderes precisam se dedicar ao jejum com frequência, porque nós precisamos o tempo todo clamar ao Espírito Santo que dê direção para que possamos conduzir a igreja de acordo com a vontade do Senhor. Esdras tinha um desafio. Outro exemplo veterotestamentário, Esther. O que aconteceu quando seu tio chegou para ela e falou do que aconteceria aos judeus?
E ela tentou se esquivar e Mordecai fala para Esther, olha, mesmo que você não se prontifique, Deus vai prover livramento de outro lugar. E ela fala, não, vou chegar diante do rei, se perecer, pereci, mas faça um jejum aí por mim. E Deus deu êxito. E ela conseguiu chegar à presença do rei. E o rei não pôde voltar atrás na sua palavra, mas permitiu aos judeus que tivessem resistência, e assim eles resistiram. Isso está registrado no livro de Esther. Então, jejue quando você tem um desafio específico. Mas eu quero te jogar um pensamento, um perdão da expressão, uma pulga atrás da orelha. Durante essa vida, irmãos, nós sempre teremos motivo. Talvez você tenha um motivo grave, importante, algo assustador que você precisa clamar a Deus. Mas se formos bem honestos, a gente precisa da direção do Senhor em todo o tempo. Então, se não tem nada acontecendo, mas eu não estou com um filho doente, eu não vou passar por cirurgia, eu não estou com crise financeira, meu casamento está uma bênção, o meu trabalho está maravilhoso também, glória a Deus. Mas ainda assim eu quero te estimular a dedicar um jejum ao Senhor. Tem uma causa que todos nós precisamos e podemos pedir a Deus, pelo nosso relacionamento com Ele, para sermos mais gratos a Ele, mais consagrados a Ele. Então, se você pensa assim, pastor, tudo bem, o jejum é para os cristãos, o jejum é bíblico, a forma não está muito clara, mas é importante que a gente faça do jeito que a gente se sentir direcionado por Deus. Mas eu não tenho motivo. Rapidamente, sugiro duas coisas. Ou que você peça a Deus que dê motivo, que rapidamente vai aparecer. Ou então você pensa que nós temos sempre motivo. Nós precisamos mais do Senhor. Não é pecado comer o pão, mas o pão é um símbolo do pão vivo que desceu dos céus. Então, quando a gente jejua, a gente está falando o que para Deus? Eu estou abrindo mão do símbolo, do real, pelo que é espiritual. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais da presença de Deus. Eu preciso mais do Senhor na minha vida. Eu preciso mais do Senhor. E eu estou afligindo a minha alma, não porque isso vai me trazer méritos diante de Deus. Eu não estou fazendo igual alguns fazem, de subir uma escadaria de joelhos. Não é isso. Mas eu estou falando, Deus, eu preciso me alimentar, eu preciso comer, mas eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais da Tua direção. Eu preciso mais da Tua presença. Eu preciso mais da unção do Teu Santo Espírito. Eu preciso mais da direção do Senhor. Então aqui eu me humilho, Senhor. Eu abro mão de coisas lícitas. Pois o alimento, de forma moderada, não é ilícito. Como vimos lá em 1 Timóteo 4. Mas eu estou abrindo mão disso, eu estou afligindo a minha alma, porque a fome dói, né, irmãos? E você voluntariamente está... Se você for igual a mim, que eu sinto uma fome de manhã, a Tati que fala que a Tati é o inverso. Eu e Tati, assim, a gente tem algumas coisas muito interessantes, né? Eu gosto do caroço do feijão, ela gosta do caldo. Eu gosto do peito de frango, ela gosta da coxa, da sobrecoxa. Eu até aprendi com ela a gostar mais da sobrecoxa. E eu acordo bufando de fome e ela acorda sem fome nenhuma. Só toma um cafezinho com leite que está tudo certo. Mas eu acordo de manhã, se deixar eu como um monstro. Então a fome vem, irmão. Vem aquela lembrança assim, você está em jejum, está firme mesmo. Mas fale para Deus, Senhor, eu preciso mais do Senhor do que qualquer coisa nessa vida. Eu preciso mais da Tua presença do que qualquer coisa. Então recebe a minha oferta, me ajuda. Não, como jejuar? Por que jejuar? Vimos que eu creio que é uma prática cristã. Como jejuar? A Bíblia não dá indícios claros, você vai ter que buscar os seus caminhos. Mas eu te estimulo a se lançar, talvez com mais ousadia, nesse caminho. Por que motivo jejuar? Quando tiver um desafio, e mesmo quando não tiver, eu sugiro a você pensar sobre isso. Porque precisamos mais de Deus. E o que deve acompanhar o jejum? A oração, irmãos. Jejum sem oração é dieta. Tem muita gente fazendo jejum aí, né? Jejum intermitente. Perca peso, melhore a sua saúde, não sei o quê. Essa galera está jejuando. Mas não é o jejum da Bíblia. O jejum da Bíblia é acompanhado de oração, é acompanhado de quebrantamento, de clamor ao Senhor. Senhor, eu estou abrindo mão porque eu preciso orar mais. O tempo que eu demorava cortando tomatinho... Eu sou todo sistemático, né? Acho que falo, eu corto tomatinho, boto manjericão, tempo que eu perdia fazendo minha tapioca, eu abro mão disso tudo e dá tapioca, que é o mais doloroso, para estar na presença do Senhor, clamando, eu preciso de Ti, ó Deus. O jejum tem que ser acompanhado de oração, irmão. A gente tem que orar. Pense sobre isso. Lance-se nessa seara. Às vezes a gente está pedindo muitas coisas a Deus, mas será que a gente está se dedicando a Deus?
Volto a dizer, a gente não vai comprar Deus. A salvação é pela graça. E quando a gente acha que é pelo mérito, a gente cai no erro do fariseu e a gente começa, não, senhor, jejum 2 vezes por semana, hein? Ó, o irmão aí nem jejua. O publicano aí não sabe nem o que é jejum. Come pra caramba. Não vai pra igreja, chega atrasado, não lê a Bíblia, tá todo errado. Mas eu não. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro, eu jejum, caiu. Não valeu de nada. Não alcançou nada diante do Senhor. Talvez até alcance alguma coisa diante dos homens, mas diante de Deus, nada. Então não é para vanglória, não é para ter mérito, mas é porque nós precisamos de Deus, irmãos. Nós precisamos de uma forma intensa de Deus em nossas vidas. Talvez você esteja desanimado, até com a caminhada cristã, talvez você esteja se sentindo abatido. Há quanto tempo você não se consagra em jejum? Pense sobre isso. Lance-se em jejum, peça, Senhor, eu preciso ser revestido de poder. Talvez essa alegria que se esvaiu da sua alma, você não tem mais alegria em fazer nada, não tem mais alegria em estar com a sua família, não tem mais alegria em estar na igreja, não tem mais alegria em servir a Deus. Faça um propósito de jejum, Senhor, estou me humilhando, que eu preciso que o Senhor renove a chama no meu coração. Preciso que o Senhor me encha do teu Santo Espírito. Preciso que o Senhor me dê amor pela obra de Deus, amor pela palavra de Deus, amor pela oração. Ajuda-me, Senhor. Ele nos recompensará, irmãos. Tem muitas pessoas, eu falei isso pela manhã, eu vou até passar amanhã o Super Ágil, o Vitor já me mandou, eu pedi para ele, Vitor, depois manda a gravação da EBD, quando eu vi aqui, já está aqui, já foi assim, já está aqui comigo, amanhã eu vou mandar para vocês, eu fiz uma aula extra hoje na escola dominical, falando sobre alguns aspectos que a gente deve estar atento, que muitas igrejas têm cedido à sabedoria do mundo, à teologia do mundo, aos compromissos do mundo e aos métodos do mundo. Eu falei isso de manhã, se você não esteve aqui, sugiro que você ouça a gravação que eu vou mandar para vocês amanhã, pois é muito importante, até para que você entenda os caminhos que eu creio que o Espírito Santo está guiando para a nossa igreja seguir. E muitos hoje estão enchendo consultórios de psicólogos, de psiquiatras. Eu não falo com isso, que a psicologia seja ruim por si só e que não traga benefício, muito menos a psiquiatria, que é um ramo da medicina. Mas eu creio, irmãos, que muitos precisam e são abençoados. Não abandone um tratamento psicológico ou psiquiátrico, isso pode ser irresponsável. Eu não estou falando para você fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que muitos estão buscando em divãs aquilo que poderiam estar buscando de joelhos. Assim. Na fonte. Busque a Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa, irmãos. Quantas experiências eu tenho tido, e muitos aqui poderiam... Se eu abrisse aqui, o culto não acabava hoje. Viraria a vigília, que a gente está pensando em fazer uma vigília em novembro. Aí você pode dar o seu testemunho. Mas se eu fosse falar aqui, quantos irmãos, e eu também posso falar isso, não para a minha glória, mas pela misericórdia de Deus, no meio de lutas avassaladoras, tem desfrutado da alegria do Espírito Santo, tem desfrutado da presença do Senhor, tem desfrutado da presença poderosa de Deus. Quantos, irmãos? Porque entendem, eu preciso mais do que vem do alto, do que do vem da terra. É ilícito comer uma pizza, comer um negócio, fazer um lanchinho, comer uma tapioca? Não é, irmãos. Foi Deus que deu sabedoria aos homens para pegar o aipim, passar lá na peneira e fazer aquela coisa maravilhosa. Mas a gente precisa mais, a gente tem que ter mais anelo por Deus, precisa mais buscar o Senhor, e precisa desse vinho novo, porque nós jejuamos hoje como alguém que já foi salvo, que já foi alcançado, que já foi perdoado por Deus, que está depois da cruz, que já recebeu o perdão dos pecados, e agora precisamos de mais do Senhor, precisamos mais da sua presença, mais da sua graça. Pense sobre isso, irmãos. Eu não vou cobrar nem dedicar, porque eu tenho temor diante de Deus em fazer isso, porque eu não posso ir além do que a Bíblia diz, mas eu quero fortemente estimular a pensar sobre isso. Você tem dúvida? Procure uma pessoa de confiança da igreja, me procure um irmão, um diácono, um intercessor, uma intercessora, não tenha vergonha. A gente fala, mas eu vou falar que nunca jejuei, estou na igreja há 25 anos, vou falar que nunca fez um jejum, o irmão vai olhar para mim, você nunca jejuou, seu pecador. Não, se for uma pessoa realmente de Deus, ela não vai falar isso para você. Ela pode falar, então, irmão, vamos começar a caminhar por essa seara. Melhor começar com 25 anos de igreja do que não começar nunca. Busque orientação, mas dedique-se ao Senhor.
Ele é recompensador, Ele é galardoador. Se você não tem motivo, eu sei que olhando aqui os olhinhos de vocês, eu conheço a vida de quase todos aqui, eu sei que a maioria esmagadora tem muitos motivos. Mas se você está naquele pequeno grupo que não tem motivos, ore pela sua vida espiritual. Ore para que Deus derrame dons do Espírito sobre sua vida. Ore para que Deus te faça um instrumento poderoso em suas mãos. Ore pela nossa igreja. Ore para que Deus nos dê graça para ministrarmos aos perdidos, para evangelizarmos, para que famílias sejam restauradas. Se chegou ao teu conhecimento uma família passando por lutas, de repente marido e mulher se desentendendo, filhos desviados, ore por essa pessoa. Jejue e clame, Senhor, tenha misericórdia. E eu creio que pela graça de Deus, pelo favor dele, não pelo mérito humano, nós veremos maravilhas em nosso meio. Veremos Deus operando maravilhas. Pessoas sendo curadas, famílias sendo restauradas, maridos que não têm paciência nenhuma com a esposa, que até podem ter ameaçado ela fisicamente, se reconciliando, esposas que estão a ponto de abandonar seus maridos, que não acreditam mais no casamento, tendo a chama do amor conjugal renascendo em seu coração, filhos que estão longe do caminho do Senhor, voltando-se para Ele, mas ore, jejue e fique aos pés do Senhor. Alguém disse que a graça é o oposto do mérito, não do esforço. Mérito é a gente achar que Deus nos deve alguma coisa. A graça anula totalmente o mérito. Nosso mérito é lançado ao chão. Mas não é o oposto do esforço. O crente tem que se esforçar. A porta, como é que é, irmã Lia? Mas não passou por reforma, não. Para passar pela porta estreita, continua tendo que fazer esforço. Isso não é legalismo. Isso é Bíblia. Ela não sofreu reforma. Teve gente querendo ampliar, né? Botar um portão bem largão assim para você andar, a passar com os prazos abertos. Mas não, Deus não deixou, não. A porta continua estreita. O caminho continua estreito e a gente tem que se esforçar, irmãos. Dedique-se a Deus. Crê em Deus. Busca o Senhor. Volte-se às primeiras obras. Uma irmã falou que nós somos uma igreja raiz, né? Glória a Deus. Espero que continuemos sendo. Volte àquilo que a gente tem que fazer. Mas é oração, jejum, palavra de Deus. É louvor, é isso aí, a vida do crente é isso mesmo. Sempre foi, vai continuar sendo. Não fica inventando modinha que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a vida do crente é jejum, é oração, é evangelização. É só isso e é isso tudo. E glória a Deus por isso. Porque quando a gente encontra alegria nessas coisas, a gente encontra a verdadeira vida. Então dedique-se ao Senhor. Há um vinho novo. Talvez você esteja cansado, esteja desanimado, esteja abatido. Lance-se na seara do jejum. Não como algo legalista, não comparando você com outra pessoa, não buscando apresentar méritos diante de Deus, mas como alguém necessitado. Uma das palavras que na Bíblia é traduzida para a gente buscar a Deus, algo assim, estou falando de cabeça, tem que consultar lá os manuscritos, no livro do pastor Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, mas é nefesh, que é garganta. A gente tem sede de Deus, irmão. A gente precisa ser saciado. Se a gente não for saciado com Deus, se Deus não encher a nossa alma com aquilo que vem dele, a nossa alma sedenta vai buscar outras coisas. Aí vai ser cheia do futebol. Futebol por si só não é pecado. Mas já reparou quantos campeonatos tem agora? Estava almoçando hoje num restaurante com a minha família, estava passando um campeonato lá, eu comecei a assistir Bélgica e Belarus. Falei, caramba, o cara fez um golaço. Falei, mano, que maneiro, comendo frango. Vitor, viu, Vitor? Mas é muito campeonato, é Champions League, eu não sei o que, é campeonato. Né, agora, né, tem times aí, né, no campeonato mais importante do continente, né, indo para a final, né, da Libertadores. Tem agora, mas tem a Copa do Brasil, né, quem ganhou foi o São Paulo, né? E tem, desculpa, mas tem a. Não, mas preste atenção, tem essa leitura assim um pouco mais. Porque quantas distrações, irmãos. Antigamente era o quê, Vitor? É campeonato brasileiro, né? E campeonato carioca, não era só isso? Era campeonato carioca, campeonato brasileiro. Ganhou, não ganhou, perdeu, não tinha VAR, não tinha nada. O juiz roubado ficava por isso mesmo e foi. Hoje em dia, dependendo do time, o juiz rouba e fica por isso mesmo, né, Nelson? Mas, por essa parte. Mas, hoje em dia tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, só no Brasil. Aí os times, a Libertadores, Sul-Americana. Hã?
O Carioca, que tem 2 turnos, né? Taça Guanabara e Taça Rio, não sei o quê. Aí o pessoal está acompanhando as eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil empatando com a Venezuela. Meu Deus. Tudo bem. O técnico é bom, o técnico é muito bom, mas 1-1 com a Venezuela dói o coração. Mas Champions League e não sei o quê, e liga. Gente, se você... E aí agora, o que acontece? O futebol dura 1h30, né? Aí mais um intervalo, fica ali quase 2 horas. Só que quando acaba o futebol, não tem nem anúncio, não é assim? Entra logo uns comentaristas para comentar o jogo que acabou. Aí fica 2 horas comentando o jogo que acabou. Aí quando você chega segunda-feira, um programa de 2 horas falando do jogo que acabou, do jogo que vai vir, da contratação que não sei o quê. Por que eu estou chamando a atenção disso? Futebol é pecado? Eu não creio. Se for algo que você está dando um exemplo. Mas cuidado. Olha como tem surgido tanta coisa que a pessoa, se deixar, ela respira futebol 24/7. E aí deixa de ser uma distração, um entretenimento, uma torcida para o seu time, para ser algo que a sua alma está apegada e que não sobra espaço para praticamente mais nada. Além do futebol, eu poderia falar de muitas outras coisas. Mas a gente precisa ter fome de Deus, irmãos. O jejum é uma forma de a gente falar, eu abro mão do que me é lícito, do que me é importante, do que eu preciso, porque há algo que eu preciso mais, a presença de Deus na minha vida, o agir de Deus na minha vida, na minha família. Então pense sobre isso, lance-se nessa seara, dedique sua vida em jejum e oração. Se tiver dúvida, nos procure, não tenha vergonha, porque só de você procurar alguém para te ajudar, te orientar nisso, já é um sinal de que você está tendo entendimento, está querendo se dedicar mais a Deus. Isso deve ser motivo de alegria para a pessoa que você pedir conselho. E pense sobre isso, irmãos. Voltemos a essa antiga prática, com dedicação, com oração. Você pode fazer jejum do futebol, jejum do shopping. Há várias coisas que você pode tirar da sua vida. Mas eu confesso que eu sou mais partidário de, embora tudo isso tenha valor, a gente também fazer o jejum do alimento mesmo, da bebida, e falar para o Senhor, Senhor, a minha alma tem sede de Ti, o meu coração anseia pelo Deus vivo, eu preciso do Senhor, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, mas eu preciso mais de Jesus, preciso mais da Tua presença, ajuda-me, Senhor, no meu casamento, ajuda-me na vida dos meus filhos, ajuda no meu trabalho, ajuda-me nas minhas finanças. E o que Deus vai fazer? É com Ele. Vamos cantamos de manhã, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Não faça votos de tolo. Não ore agora e fale assim, eu vou jejuar a semana inteira agora. Vá com calma. Mas pense sobre isso. Há um vinho novo, trazido por Jesus. Há uma necessidade de nos consagrarmos mais a Ele. Todos nós, irmãos. Eu, você. Faça a sua oração.